A PEC da segunda instância deve retornar às discussões do Congresso Nacional de Brasília. Paula Lobão. A mesa diretora da Câmara dos Deputados deve voltar a discutir a PEC da segunda instância. Pelo menos é o que busca o autor da proposta de emenda à Constituição, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. O texto tramita desde 2019 na casa, mas sempre enfrentou resistências e nunca chegou a ser debatido em plenário. Segundo o deputado, os brasileiros querem celeridade no cumprimento das penas. A emenda constitucional que nós apresentamos, a 199, de 2019, ela prevê que todo o trânsito em julgado de todas as esferas do direito seja na segunda instância, até porque a segunda instância é a última instância que verifica fato e mérito, permitindo apenas ações revisionais para as instâncias superiores. Consequentemente, faremos do Supremo Tribunal Federal a Suprema Corte, como é no mundo. O Brasil é o único país que tem 4 instâncias para julgar o trânsito em julgado. Creio que isso dará celeridade, nós combateremos uma pequena casta da sociedade que consegue chegar até o Supremo Tribunal Federal, porque requer estrutura financeira para isso, e naturalmente a grande maioria da sociedade fica parada na primeira ou segunda instância. O que nós queremos é que a justiça seja igual para todos, tanto no ponto de vista criminal, onde apenas 3% leva seus processos até o Supremo e posterga o início do cumprimento de pena, assim como no âmbito previdenciário, no âmbito civil, em todas as esferas do direito. E é essa a nossa pretensão, que tenhamos uma justiça mais eficiente e célere no país. Na semana passada, o deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, pediu a retomada da discussão. Já o senador Sérgio Moro, do União Brasil pelo Paraná, disse que quer desarquivar o projeto de lei sobre a prisão em segunda instância na casa. O ex-juiz da Lava Jato está reunindo as 27 assinaturas necessárias para desengavetar a iniciativa, considerada por ele fundamental para o combate à impunidade. Alex Manente acredita que o ideal é investir na PEC e não no projeto defendido por Moro. O deputado propõe ainda um debate com toda a sociedade para modificar o entendimento do STF, que em 2019 proibiu a prisão de condenados em segunda instância. A decisão beneficiou o então ex-presidente Lula, que acabou solto após ser condenado e preso por corrupção, o que também foi anulado pelo Supremo. O deputado acredita que há espaço para debater o assunto, mesmo com a vitória de Arthur Lira, agora aliado de Lula, para presidir a Câmara. Eu creio que nós temos que superar essa questão apenas do Lula. Eu não fiz uma emenda constitucional para um CPF direcionado, não foi para ele. Eu fiz uma emenda constitucional para poder ter uma reorganização do nosso ordenamento jurídico e permitir com que os brasileiros sintam a justiça com eficiência. O deputado Alex Manente não acredita que a PEC venha a ser judicializada. Não, eu creio que é judicializado se for um projeto de lei que o Sérgio Moro quer desarquivar. Acho que aí sim ele será judicializado porque não está mexendo na Constituição e a Suprema Corte ela tem entendimento constitucional. O projeto de emenda à Constituição tem um longo caminho dentro do Congresso Nacional. Precisa passar pelas comissões e pelos plenários das duas casas, Câmara e Senado, com ampla votação. Bom, Amanda, parada há anos, a PEC da segunda instância deve voltar a ter prioridade, ser discussão no Congresso esse ano. Por quê? Duvido, Adriana, duvido. Não tem o menor ambiente político para isso. E não é por causa do Lula, não. As condenações do Lula foram anuladas, extintas, por causa da idade, os crimes já prescreveram, mas é porque eu acho que a maioria dos deputados e senadores simplesmente não tem interesse na PEC da segunda instância, embora eu acho pessoalmente que ela seria salutar, porque de fato passa uma sensação grande de impunidade. A agenda está cheíssima, com outras matérias consideradas mais urgentes pelos parlamentares, como a reforma tributária, como o debate em torno da âncora fiscal. Isso certamente consumirá grande parte desse ano legislativo, do primeiro ano da presidência de Lula. O PT tem uma bancada numerosa, a esquerda ocupa 1/4 da Câmara. Não vejo interesse em discutir a PEC da segunda instância. Ela fica restrita, basicamente, a um grupo de parlamentares que são mais afeitos a essa pauta da segurança pública ou do Poder Judiciário, como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, o próprio deputado Alex Manente. Não vejo eco nem reverberação no resto da casa, mesmo no presidente Arthur Lira, né? Vamos lembrar que ele já tem algumas condenações na primeira, inclusive acho que na segunda instância, se não me falha a memória. Então,
Então, eu acho que muitos deputados e senadores simplesmente não têm interesse em fazer essa pauta avançar. Ela teria avançado quando vivíamos sob a égide da Lava Jato e havia toda essa pressão social para que pautas nesse sentido avançassem. À medida que essa pressão foi se diluindo e a pauta, a agenda protagonizada por outros assuntos e outros temas, não vejo nesse momento ambiente para essa pauta prosperar. Roberto Monta, nas discussões no ano passado, retrasado, eu me lembro muito, o próprio Alex Manente falava que a proposta era para que não houvesse uma retroatividade, ou seja, a decisão só valeria, se o Congresso aprovasse a segunda instância, só valeria para os casos novos. O Congresso pode voltar a discutir ou não há clima político também, como a Amanda acha? Esse é um tema muito importante para o Brasil, né, Tiago? Isso devolveria à Suprema Corte uma função de corte constitucional, como é no mundo inteiro, traria mais celeridade à justiça, evitaria que aqueles réus que têm dinheiro usem os recursos para fazer com que os processos durem muitos anos, né? Não custa lembrar que em vários países do mundo a prisão já é na primeira instância. O sujeito foi julgado, condenado, o juiz diz prenda-se, está preso. E aí, na prisão, ele recorre. Esse é o maior problema do Brasil, impunidade, não há dúvida. O problema do Brasil não é crime violento, o problema do Brasil não é corrupção, o problema do Brasil é impunidade. Mas é como a Amanda disse muito bem, os projetos que tratam do fim da impunidade não vão interessar de forma nenhuma ao governo do PT. E nem a um Congresso onde muitos políticos que estão em posições importantes têm problema com a justiça. Mas interessa muito ao povo, sim. Eu diria que esse é o projeto mais importante para o cidadão brasileiro. Esquece reforma tributária, esquece reforma administrativa. Se nós voltássemos ou pudéssemos um dia ter no Brasil uma lei que acelerasse a justiça, que garantisse que criminosos, tanto criminosos violentos quanto de colarinho branco, fossem punidos de forma certa e rápida, todo o resto do país melhoraria como consequência. Mas, infelizmente, eu acho que esse projeto só interessa ao povo, não interessa ao governo e duvido que interesse a maioria do Congresso.